Você já foi traído por quem jurou te proteger? Eu nunca achei que minha própria família seria capaz disso. Mas foi ali que tudo começou. Meu nome não importa agora. O que importa é o que fizeram comigo. Desde pequeno eu aprendi que precisava me virar sozinho. Enquanto outros tinham apoio, eu tinha cobrança. Meus pais sempre disseram que era para o meu bem. Mas algo nunca pareceu certo. Meu irmão mais novo era tratado de forma diferente. Erros dele eram desculpados. Os meus eram lembrados por anos. Eu cresci tentando provar meu valor. Trabalhei cedo, abdiquei de sonhos. Tudo para ouvir um "estamos orgulhosos". Essa frase nunca veio. Quando meu avô morreu, algo mudou. Ele era o único que me enxergava. Ou, pelo menos, eu achava que era. Dias depois do enterro, me chamaram para conversar. O clima estava estranho demais. Minha mãe mal me olhava. Meu pai falava com frases ensaiadas. Até que soltaram a bomba. Meu avô havia deixado algo importante. Mas não para mim. Tudo ficaria com meu irmão. Segundo eles, era mais justo. Eu senti o chão sumir. Questionei e pedi explicações. A resposta foi silêncio. Foi ali que percebi que havia um segredo, algo que ninguém queria contar. Passei noites sem dormir, até que resolvi investigar sozinho. Vasculhei documentos antigos, cartas guardadas há décadas. Foi quando encontrei um envelope escondido. Tinha meu nome escrito à mão. O conteúdo me paralisou. Meu avô sabia de tudo. Sabia que eu não era tratado como deveria. E sabia o motivo. Eu não era filho biológico do meu pai. Esse era o segredo. A traição que ninguém mencionava. Minha mãe havia escondido isso por anos. E todos sabiam, menos eu. A injustiça fazia sentido agora. Mas a dor foi maior ainda. Meu avô tentou me proteger. Na carta ele dizia que eu merecia mais, que eu era o mais forte da família. E que um dia tudo viria à tona. Eu confrontei meus pais. Nenhum deles negou. O silêncio confirmou tudo. Decidi ir embora naquela noite. Sem brigar, sem gritar. Eu precisava sobreviver. Os anos passaram. Construí minha vida do zero. Sem ajuda, sem sobrenome forte. Só com a minha verdade. Quando finalmente tive sucesso, eles voltaram a me procurar. Dizendo sentir saudade. Mas não era isso. Havia algo mais uma vez. Descobri que a herança tinha problemas legais. E precisavam de mim. Justamente de mim. Aquele que foi descartado. Eu ouvi tudo em silêncio. E então fiz a pergunta final. Vocês teriam me procurado se não precisassem? Ninguém respondeu. Hoje carrego essa decisão comigo. A carta do meu avô ainda está guardada. E o segredo ainda não foi revelado ao mundo, mas talvez seja só questão de tempo. Porque algumas verdades nunca ficam enterradas para sempre. Depois daquela pergunta eu fui embora sem olhar para trás. Mas eles não desistiram. Mensagens começaram a chegar todos os dias. Algumas pediam perdão. Outras tentavam me culpar. Como se tudo aquilo fosse exagero meu. Foi aí que percebi outra coisa. Eles ainda escondiam algo. Algo maior do que a herança. Voltei à carta do meu avô. Dessa vez li com mais atenção. Havia uma frase sublinhada. Eles vão precisar de você antes do fim. Meu estômago gelou. Antes do fim de quê? Dias depois recebi uma ligação inesperada. Era um advogado. Ele sabia meu nome completo. E sabia do segredo. Disse que meu avô deixou instruções claras, mas que ninguém teve coragem de cumprir. Segundo ele, eu era a peça que faltava. Sem mim, tudo desmoronaria. Perguntei exatamente o quê. Ele pediu que nos encontrássemos pessoalmente. Disse que não era seguro falar por telefone. Nesse momento, entendi a gravidade. Isso nunca foi só sobre rejeição, nem apenas sobre dinheiro. Era sobre controle, e sobre uma verdade que poderia destruir minha família. Naquela noite quase não dormi. Pela primeira vez senti medo real, mas também senti algo diferente. Clareza. Meu avô não me deixou de fora por acaso. Ele estava me preparando. E agora tudo começava a fazer sentido. A pergunta não era mais se eu ajudaria, mas o que eu faria com a verdade. Porque depois que ela viesse à tona, nada voltaria a ser como antes. Encontrei o advogado 2 dias depois. Ele escolheu um lugar discreto demais. Sem placas, sem nome na porta. Parecia mais um esconderijo do que um escritório. Assim que entrei, ele trancou a porta. Disse que aquilo era para minha segurança. Foi quando percebi que estava mais envolvido do que imaginava. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Era grossa, pesada. Anos de segredos ali dentro. Meu avô vinha documentando tudo. Transferências suspeitas. Assinaturas falsificadas. Decisões tomadas em meu nome, sem meu consentimento. A herança nunca foi o prêmio final. Era só a isca. Meu irmão era o rosto público. Mas o controle vinha de cima. Do meu pai. O advogado respirou fundo antes de continuar.
Disse que meu avô tentou impedir tudo em vida, mas foi silenciado dentro da própria casa. A carta que eu encontrei era só uma parte. Havia outra, guardada em cartório, com uma condição clara. Ela só poderia ser aberta se eu estivesse presente. Meu nome estava ali por um motivo. Eu era a trava de segurança. Sem mim, nada seria revelado. Foi aí que entendi o desespero deles. Não era reconciliação, era medo. Perguntei o que aconteceria se eu recusasse. O advogado não respondeu de imediato. Apenas disse que meu avô previu essa possibilidade e deixou instruções para esse cenário também. Algo que poderia arruinar tudo. De uma vez só, saí daquele lugar com a cabeça girando. Agora eu tinha poder, mas poder sempre cobra um preço. E eu ainda não sabia qual seria o meu. Naquela noite, recebi outra mensagem da minha mãe. Ela escreveu apenas uma frase. Por favor, não faça isso. Ela sabia. E pela primeira vez eu soube também. O jogo tinha começado muito antes de mim. E agora eu estava no centro dele. Na manhã seguinte, bem cedo, fui até o cartório acompanhado do advogado. Eu sabia que depois daquilo nada ficaria em pé. Minha família já estava sentada quando entrei. O clima era pesado demais para fingimento. O tabelião confirmou os dados e abriu o envelope. A letra do meu avô apareceu logo na primeira linha. Se esta carta está sendo lida em cartório, é porque vocês escolheram continuar mentindo. Meu pai levantou a cabeça naquele instante. Meu avô foi direto. O filho que vocês trataram como estranho foi usado como escudo por anos. O tabelião fez uma pausa e continuou. Todos os bens adquiridos após o nascimento dele foram registrados usando o nome dele. Um murmúrio atravessou a sala. Eu não entendia, até a próxima frase. O pai assinou contratos ilegais em nome do próprio filho. Meu pai se levantou imediatamente. Disse que aquilo era mentira. O advogado abriu outra pasta. Cópias de assinaturas. Datas. Meu nome em todos os documentos. Ele assumiria a culpa se algo desse errado. Minha mãe começou a chorar. Meu avô escreveu o que ninguém tinha coragem de dizer. A mãe sabia. O silêncio dela foi o preço do casamento. Minha mãe tentou falar. Não conseguiu. O filho mais novo foi protegido. O mais velho foi preparado para cair. A sala estava em choque. Meu pai gritou que aquilo destruiria a família. O tabelião continuou lendo. A partir desta data, todas as propriedades ficam bloqueadas. E a responsabilidade legal recai sobre quem assinou. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe se levantou. Disse que não sabia que iria tão longe. Ela saiu da sala chorando, sem olhar para ele. A separação aconteceu ali, antes de qualquer papel ser assinado. O tabelião então me encarou. Você deseja prosseguir com a denúncia formal? Todos os olhos voltaram para mim. Meu avô tinha me transformado na chave. E também em uma bomba. Eu respirei fundo, porque aquela resposta não salvaria ninguém. Eu levantei os olhos e respondi que sim. Disse que desejava prosseguir com o processo. Minha voz não tremeu, mas por dentro tudo estava ruindo. O tabelião registrou minha decisão. Cada palavra digitada soava definitiva. O advogado explicou os próximos passos. Abertura de investigação formal, quebra de sigilo dos contratos e responsabilização direta de quem assinou. Meu pai permaneceu sentado, imóvel, como alguém que acabou de perder tudo. Meu irmão tentava entender. Perguntava o que aquilo significava para ele. O advogado foi claro. Disse que ele também teria que depor, mesmo não sendo o alvo principal. Foi nesse momento que ele me olhou diferente. Não como irmão, mas como alguém que apertou o gatilho. Saímos do cartório juntos, mas não conversamos. Lá fora, a imprensa já esperava. Alguém tinha vazado a informação. Microfones apontados. Perguntas que eu não podia responder. O advogado me puxou pelo braço. Disse que agora eu precisava desaparecer por um tempo. Minha segurança não estava garantida. Naquela noite recebi dezenas de mensagens. Algumas de apoio, outras de ameaça. Percebi que o processo não era só judicial. Era público e irreversível. Dias depois o oficial de justiça apareceu. Meu pai foi notificado formalmente. A casa foi bloqueada. As contas congeladas. O sobrenome, manchado. Na última mensagem que recebi dele, ele escreveu apenas uma frase. Você destruiu nossa família. Eu olhei para aquela frase por muito tempo e percebi algo importante. A família já estava destruída. Eu só parei de sustentar a mentira. Mas o processo estava só começando, e a verdade ainda cobraria mais. O processo avançou mais rápido do que eu imaginava. As provas eram sólidas demais para serem ignoradas. As assinaturas falsas foram confirmadas por perícia.
Meu nome havia sido usado como escudo por anos. O juiz determinou a abertura de ação criminal. Fraude, falsidade ideológica, uso indevido de identidade. Meu pai passou a responder em liberdade, mas com medidas restritivas. Ele perdeu o controle sobre tudo. Empresas, contas, reputação. A imprensa transformou o caso em manchete. Meu nome estava em todos os lugares, mas agora como vítima. Não como culpado. Minha mãe saiu de casa oficialmente. Levou apenas roupas e documentos. Disse que não reconhecia mais o homem com quem vivia. O pedido de separação veio dias depois, sem discussão, sem volta. Meu irmão mais novo foi o próximo a cair, o que sempre foi protegido. Descobriu que o chão também some. O nome dele apareceu nos contratos. Como beneficiário indireto, ele disse que não sabia, mas isso não o isentou. Perdeu o cargo. Os amigos sumiram. As portas se fecharam. Pela primeira vez ele sentiu o que eu senti a vida inteira. Sozinho, sem proteção, sem sobrenome forte. Meu pai tentou me ligar, mais de uma vez. Eu não atendi. Algumas conversas chegam tarde demais. O processo ainda corre. As consequências ainda não terminaram. Mas uma coisa já ficou clara. A verdade cobra. E sempre encontra quem tentou enterrá-la. Hoje sigo em silêncio, reconstruindo o que me foi tirado. Depois disso eu desapareci. Não por medo, mas por escolha. Troquei de número. Mudei de cidade. Cortei todos os vínculos. Não deixei endereço. Nem explicações. Alguns chamaram isso de frieza. Eu chamei de sobrevivência. Os primeiros anos foram silenciosos. Trabalhei mais do que nunca. Sem sobrenome para abrir portas. Sem atalhos. Tudo construído do zero. O que antes era sobrevivência virou estratégia. O que era dor virou foco. Os anos passaram. E meu nome voltou a circular. Dessa vez pelos motivos certos. Empresas cresceram. Projetos se multiplicaram. O império que disseram que eu nunca teria se ergueu em silêncio. Sem escândalos. Sem mentiras. Sem precisar usar ninguém como escudo. Foi nesse caminho que encontrei alguém. Não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. Construí uma família diferente, baseada em verdade, em escolha, em presença. Anos depois, alguém tentou me avisar. Disse que meu pai perguntava por mim, que minha mãe queria contato. Eu agradeci. E disse que não. Alguns laços não se consertam. Eles se encerram. Hoje, quando olho para tudo o que construí, entendo o plano do meu avô. Ele não me deixou uma herança, me deixou uma saída e a chance de começar limpo. A verdade destruiu uma família, mas salvou uma vida, a minha. E agora tudo o que construo tem algo que nunca existiu antes: paz. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu realmente agradeço. Histórias como essa não são apenas entretenimento. Elas carregam verdades que muita gente vive em silêncio. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu comentário. Seu like ajuda muito o canal a continuar. E compartilhar faz essa história chegar a quem talvez precise ouvi-la. Obrigado por ficar até o final. A próxima história já está sendo escrita.